Uhum, uhum, uhum. Olá, pessoal! Todo mundo entrando? E aí? Vamos conversar sobre plano de parto. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu... Estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Eu cometi um erro gravíssimo, gente. Eu não botei o celular para carregar. Então, todo mundo que está me ouvindo aí, fala eu. Para saber se vocês estão me ouvindo mesmo. Eu. Fala. Vocês estão falando sim, é para falar eu. Ah, isso, eu. Para saber se vocês estão me entendendo. Entrei já com esse filtro, porque esse filtro faz parte de mim já, gente. Esse filtro é vida. Deixa eu ver, deixa eu fazer uns testes aqui. Ah, dá para compartilhar. Eu quero saber quem é que já baixou o plano de parto. E aí, quem foi? Já baixaram? Já fizeram o download aqui do plano de parto? O tema é plano de parto. Vamos falar sobre esse plano de parto. Certo? Esse daí, gente, vai ser o guia de vocês e vai fazer muita diferença aí daqui por diante. Esse é o tema da nossa live, plano de parto. Porque é como se fosse um mapa. E por isso que eu fiz desse jeitinho aí. Vocês vão ver aí que vai fazer muita diferença nas consultas de vocês, na vida de vocês, né, daqui por diante. Então, quem ainda não baixou, assim que terminar a live, corre lá pra bio, né, pro link da bio, e vocês vão baixar e vai fazer toda a diferença. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que me motivou a fazer esse plano de parto. Falei, né? Eu não botei o celular para carregar. Na verdade, gente, meu nome é Brena, eu sou a mãe da Sara e da Sossô. Eu criei aqui o Bora Parir para poder compartilhar com vocês a minha vida, a minha história e tudo que aconteceu aí desse meu processo de parir. Porque eu pensei que parir era uma coisa muito simples, gente. Que eu chegaria no médico, na consulta, e eu falaria assim, eu quero ter um parto normal. E ele ia falar, que ótimo. Então tá bom, você vai parir normal. E eu pensei que no dia minha bolsa ia estourar. E eu ia entrar em trabalho de parto e pum, iria parir. E aí eu descobri que não era bem assim. Quem é que pensou que ia ser assim? Levanta a mão e fala, eu! Quem não está conseguindo baixar o plano de parto, dá uma olhada no e-mail, porque está recebendo por lá. Quem não está conseguindo, olha o seu e-mail, porque a gente mandou também por e-mail. Tem lá, quando você clica, você consegue acessar o plano de parto e depois por e-mail tem também. Então, vou voltar lá para a minha história. Eu pensei que ia ser assim, que ia ser super simples, que eu ia chegar na minha consulta e ia falar, eu quero parir normal, quero ter um parto normal, um parto vaginal. E o médico ia falar assim, ai, que bom, parabéns, vai doer, mas você sobrevive. E aí eu pensei que minha bolsa ia estourar, eu ia correr para o hospital e aí eu ia ter meu parto normal. Não é assim, gente? Quem é que descobriu que as coisas não eram bem assim? Hein? Quem é que está passando por dificuldade? Quem é que descobriu que não era tão simples assim parir? E aí, quando eu fui parir, eu descobri, gente, quando eu estava grávida, que tem todo um sistema que não é simples, que os médicos não querem fazer parto normal, porque eles acham que eles fazem parto. Eu pensei que quem paria era eu, que eu ia sentir a dor, né,
que eu ia entrar em trabalho de parto, a minha bolsa iria estourar e eu simplesmente ia chegar lá, o médico iria me apoiar e meu bebê ia nascer. Eu ia ficar lá horas, né, em trabalho de parto, e meu bebê ia nascer e tudo numa boa. Aí quando eu comecei a pesquisar sobre isso, ia nas consultas, eu ia lá na consulta e o médico falava assim, vamos marcar o seu parto para o dia tal? Eu falei assim, como assim marcar? Essa história não é meio esquisita? Não tem que entrar sozinho em trabalho de parto? E aí, gente, só para vocês terem uma ideia, na minha primeira gravidez, eu fui em 6 médicos diferentes. Né? Eu fui em 6 médicos para eu conseguir encontrar um médico que dizia que fazia parto normal. Eu vou usar esse termo fazer, tá, gente? Mas que deixe claro, não é médico que faz. Médico assiste, mas é o termo, né, que a gente usa mais. E aí foram 6 médicos. Quantos médicos aí vocês passaram? Me contem aí. Por quantos médicos vocês passaram aí para poder encontrar um que diz que faz parto normal? E aí, pensando nisso, pensando nessa minha experiência, pensando nessa minha vida e nessa minha dificuldade de encontrar um médico que assiste, que apoia o parto normal. E eu não estou nem falando parto humanizado, não, que é outra história. Eu estou falando de parto normal. Eu criei esse guia aí, esse meu plano de parto, que se eu tivesse esse documento em mãos, talvez eu não passasse por tantos médicos. Aí, a Lili está dizendo que foram 3, Priscila está dizendo que foram 3, um monte de gente aí diz que passaram por vários médicos. E existe um motivo, tá? O motivo pelo qual os médicos não fazem parto normal é o quê? É o sistema não facilita mesmo. Infelizmente, gente, a gente está num mundo capitalista e tudo tem a ver com dinheiro. Tempo é dinheiro. E uma mulher, para a mulher parir, leva o quê? Leva tempo. A mulher que vai parir, ela precisa de tempo. A mulher, ela, claro que tem os casos, eu adoro esses casos, né? Entrei em trabalho de parto 10 horas, 11 horas eu paria. Adoro. Mas na prática não é assim, né? Na maioria das vezes não é assim. Por que não é assim? Tem uma coisa muito importante. Porque as mulheres, assim que a bolsa estoura, ela corre para o hospital. E assim que ela corre para o hospital, pode demorar muito tempo. E é por isso que eu sempre falo para vocês, fique o máximo de tempo possível em casa, porque quanto mais tempo vocês demorarem, forem para o hospital, mais rápido eles vão querer que você desocupe um leito e vão aplicar intervenções. Então, assim, não é tão simples assim. Então, eu fiz, baseado em toda minha experiência, em todos os meus estudos, eu fiz esse documento que é o meu plano de parto, que ajuda aí vocês a seguirem, né, a vocês terem uma direção. É como se fosse um mapa do tesouro, é uma direção para vocês. Vamos lá. E aí, o que significa um plano de parto, tá? Um plano de parto é um documento onde você escreve, pode ser um papel de pão, gente, mas o plano de parto é um documento onde você vai escrever as suas escolhas. Brena, muita gente fala assim, mas o plano de parto ele é aceito no SUS, ele é aceito ou só no particular, como é que funciona isso? O ideal é que o plano de parto você faça junto com o seu companheiro, a pessoa que vai estar do seu lado. A primeira coisa que você tem que fazer é conversar com o plano de parto. Minha tela tá pequena, gente, porque eu coloquei aqui o nome no fundo para vocês entenderem. Mas está incomodando eu estar pequenininha? Me digam aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo diminuir. Enfim, tá incomodando? Ou tá de boa? Vocês estão me vendo de boa? Então tá bom. É porque é para deixar todo mundo que vê aí já sabe qual é o assunto, que é sobre o plano de parto. Então tá bom, vamos lá, vamos continuar. Até me perdi. Tô aqui olhando vocês aqui, até me perdi. Vamos lá. Eu tava falando sobre o plano de parto. O plano de parto. Vocês...
Muito importante. Por que eu criei esse documento? Porque esse documento ele é uma direção para vocês. O que é o plano de parto? É você pegar e tem várias perguntas, tá? Eu vou abrir aqui o plano. Então tem assim, por exemplo, desejo... A primeira pergunta, né? O primeiro item do plano de parto é: desejo aguardar até as tantas semanas para iniciar a indução do parto, se estiver tudo bem. O que significa? Que é você conversar com o seu companheiro e falar assim: fulano, eu quero muito tentar entrar em trabalho de parto e para mim eu vou esperar até 41 semanas. Se eu não entrar até 41 semanas, eu acho que aí a gente pode induzir. Isso você fala com o seu companheiro e você fala com o seu médico. Por quê? Porque pode ser que o seu médico chegue para você e fale assim: ah, não, deu 40 semanas, para mim não dá mais parto normal, eu faço logo cesárea, eu nem induzo, eu faço logo cesárea. Então, você vai discutir, você vai conversar isso na sua consulta, entendeu? Por isso que o plano de parto, ele é adaptável. O que eu fiz? Eu coloquei várias perguntas para vocês conversarem e discutirem com o seu médico, entendeu? Então, tem várias questões desse tipo. E aí, se você falar assim: opa, eu desejo esperar até as 40 semanas, até as 41, você vai lá e escreve, né, e coloca isso no seu plano de parto. Então, por exemplo, tentar a indução do parto caso haja necessidade de adiantar o parto por motivos clínicos, né, antes de uma cesárea. Você vai falar: olha, doutor fulano, eu gostaria de, antes de ir para uma cesárea, caso eu tenha uma pré-eclâmpsia, caso eu tenha uma restrição de crescimento, eu queria, antes de fazer uma cesariana, eu gostaria de fazer uma indução do parto. Tudo bem para o senhor? Você faz, você não faz? Então, o plano de parto é um guia para vocês conversarem e discutirem com o médico de vocês nas consultas de pré-natal. Isso ficou claro? Porque, por exemplo, no meu caso, na minha primeira gravidez, eu tive pressão alta no final da gestação. E quando eu fui ao médico, né, um dos médicos que diziam que fazia parto normal, eu fiz um acompanhamento por um médico do plano. E quando eu cheguei lá, ele foi e falou assim: você está correndo risco de vida e eu preciso tirar o seu bebê agora, senão você e o bebê vão morrer. Foi assim que ele falou comigo, com 34 semanas, gente. Eu juro, isso é real, tá? Então, e era uma coisa que eu não queria. Só que eu também fazia acompanhamento com a minha médica humanizada maravilhosa, e aí quando eu fui lá com ela, a gente decidiu, e aí acabou que a gente decidiu induzir o parto, né? E foi maravilhoso, assim, não foi nada do que eu sonhei, nada do que eu idealizei, mas pelo menos eu vivi, e pro meu bebê e para mim foi melhor ter feito a indução, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, era uma das coisas que eu conversava com ela nas minhas consultas pré-natais. Não estava escrito no plano de parto, né? Mas eu discutia esses assuntos. Ah, eu quero, se acontecer isso, eu quero indução. Se acontecer isso, por exemplo, uma das coisas que eu não queria se o bebê estivesse pélvico, estivesse sentado, eu não queria tentar um parto normal. Eu faria logo uma cesariana. Era uma coisa que eu dizia, porque eu tinha medo. E aí ela foi conversando comigo e falava: Brena, dá pra fazer, e é isso, e é assim, a gente tem esse procedimento e tal. E eu falei assim: tá, pode ser. Mas antes era uma coisa que eu tinha como resistência minha, né? Se o bebê estiver pélvico, eu não quero tentar o parto normal. Não quero tentar, eu faria uma cesariana. Então, assim, eram coisas que estavam no meu plano de parto, tá, gente? Então, assim, o plano de parto, ele segue como uma direção, um posicionamento, né? É uma escolha. Então, não existe regra, não existe modelo. Por isso que eu coloquei meu plano de parto, mas é um guia para você escolher e levar para as consultas, tá? Para você debater com seu companheiro. É muito importante, gente. O papel do companheiro é fundamental, porque não adianta nada você escrever várias coisas no seu plano de parto e chegando lá o companheiro não sabe nada. E aí, na primeira oportunidade que você falar assim: ah, meu Deus, tá doendo, eu quero uma cesariana. Aí o médico vai falar assim: ótimo, vamos fazer uma cesariana, porque ele tá doido para se livrar daquilo ali. E o seu companheiro vai falar: demorou, vamos embora. Porque se você não conversar com o seu companheiro, né, ou companheira, ou não importa, o seu acompanhante, tá, gente? A sua mãe, seja lá quem for, se você não conversar, não tiver essa relação com o seu acompanhante para te defender,
Porque lá na hora do trabalho de parto, você vai estar, ó, em outra vibe, em outro mundo. Se não tiver essa conexão, se não tiver essa conversa, ele vai ficar perdido e vai ficar totalmente na mão do médico, da equipe, não importa. Então, eu acho que, assim, é importante a gente se empoderar, é importante a gente se informar. Mas lembre-se que na hora lá do vamos ver, na hora do parto, dá um apagão. Um apagão total. E aí você vai ficar na partolândia, no que a gente chama de partolândia. Então você precisa de uma pessoa empoderada do lado de vocês, para vocês conseguirem realmente, né? Alguém que vai brigar por vocês, alguém que vai lutar por vocês, alguém vai falar, ei, epísio não, ei, não sobe, não faz, isso está errado. Então é importantíssimo que vocês conversem e discutam sobre esse plano de parto junto com o companheiro, com o acompanhante de vocês, a pessoa que vai estar lá junto com vocês. Então, assim, isso é essencial. Quem tiver pergunta, coloca aqui na caixinha de pergunta, dá para colocar. E aí eu vou falando e depois eu volto para poder olhar, porque senão eu vou ficar olhando aqui que vocês estão falando e eu não vou conseguir falar sobre as outras coisas que tem lá no plano de parto. Mas, gente, isso ficou claro, né, que o plano de parto, apesar de eu ter feito esse material que ficou muito legal, gente, porque eu trabalhei muito em cima, eu fiz com todo carinho, pensando em todas as perguntas que eu recebo todos os dias no direct, tem sempre várias perguntas, né? E eu falei assim, cara, eu preciso fazer um material para seguir como um guia, e é um material que eu gostaria de ter tido, né, quando eu estava grávida, das 2 vezes. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O que tá falando? Tá, vamos lá. Com quantas semanas deve fazer o plano de parto? A semana que quiser, tá? Com 4 semanas você já pode fazer. Eu costumo dizer que quanto mais você vai mergulhando nesse mundo, né, de parto, nas informações, você vai aprendendo um pouquinho. Então, vocês não precisam ficar ansiosos de aprender tudo de uma vez. Mas qual é a minha sugestão? Imprimam, né, aquela primeira parte para levar para o médico, pergunta para ele, vai perguntando, vai conversando. O que você acha disso? Por exemplo, tem lá, ter liberdade para caminhar e escolher a posição que quero ficar. Então, vocês precisam saber, poxa, no hospital que vocês vão ter o bebê, né? Se for pelo SUS, será que vocês têm liberdade para poder andar e caminhar pelo hospital? Na área da maternidade? Será que tem uma área que você consegue andar? Será que você fica à vontade num quarto ou fica numa enfermaria com um monte de gente e é obrigada a ficar deitada? Então, o que vocês têm que fazer? Você já tem que... falar, Brena, pelo SUS, dá para ter plano de parto? Dá sim, tá? Porque você vai né, perguntando, você vai se informando de todas essas coisas antes, né? Você já vai sabendo, poxa, eu tenho que ver. Ter o uso ilimitado da banheira e do chuveiro. Aí você vai procurar saber se lá no hospital onde você vai estar querendo ter, por exemplo, um hospital referência aqui no Rio de Janeiro é o Maria Amélia, né? E ele é referência em parto humanizado. E eu falo para todas as minhas amigas, cara, quer ter um parto humanizado? Vá para o Maria Amélia. E aí tem gente, mas eu tô me consultando no Hospital X. Eu falo, vai para o Maria Amélia. Porque eu sei que lá a mulher tem liberdade de andar, a mulher tem a liberdade de, por exemplo, de usar uma bola para poder, né, relaxar o quadril. Lá eu sei que a mulher tem liberdade de usar o chuveiro e em alguns hospitais não. Alguns hospitais do SUS você é obrigada a ficar deitada esperando. E, gente, a gente tem que parar e pensar o seguinte, a gravidade ajuda, né? Então, quanto mais você andar, quanto mais à vontade você vai ajudar muito, aí vai ser favorável aí para vocês, né? Então, todas essas perguntas vocês podem ir fazendo nas consultas pré-natais. E é bom que vocês já vão se preparando. Pode ser que, nesse hospital isso pode, naquele hospital não pode. Então, vocês já vão se preparando, tá? Então, o plano de parto, esse modelo é muito, muito útil, né? Seja no SUS ou no particular. Deixa eu ver mais uma coisa. Aí tá dizendo, médica do posto de saúde, ela não fará meu parto, só fui acompanhada pela enfermeira e médica. Gente,
é muito bom quando a gente tem algum médico, né, que a gente confia, que a gente cria um vínculo. Mas a verdade é, quem faz o parto é a mulher, né? Vocês que fazem o parto e vocês fazem isso há milhares de anos. A gente faz isso há milhares. Então, assim, a gente só precisa de um médico para segurar o bebê, uma enfermeira para segurar o bebê e um médico para poder ser acionado caso alguma coisa dê errado. Se tudo der certo, quem faz o parto é a mulher. Por isso que quando a gente posta aí vídeos, né, que nasceu em casa, nasceu no corredor, nasceu a caminho, é porque é isso mesmo, o corpo é maravilhoso. O médico ele só precisa estar ali caso algo não esteja acontecendo, né, da maneira correta. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Toda episiotomia é violência obstétrica? Então, a episiotomia não é violência obstétrica, porque não é necessária. A episiotomia só será necessária, assim, em último caso. Brena, que caso seria esse? Significa o bebê estar lá, se o bebê estiver, né, praticamente coroando, já estiver lá na sua fase do expulsivo e por algum motivo o ombrinho, alguma coisa, percebeu que fez algumas forças e o bebê não está saindo por alguma razão, né, do tipo, bastante tempo, aí sim é feita a episiotomia. Porque para poder facilitar alguma coisa na hora. Mas, assim, é um caso, é como se fosse 1 em 1000, gente. Então, assim, na maioria das vezes a episiotomia é feita sem necessidade e vocês já podem deixar claro que não querem, tá? Deixa eu ver aqui. Esse material está disponível lá no link, né? Vamos lá. Brena, se eu apresentar esse plano de parto, é obrigatório a equipe seguir, né, o hospital seguir? Não, não é obrigatório. Mas se você tiver ele assinado pela sua equipe, no caso, principalmente em caso particular, se o seu médico concordou com tudo aquilo que vocês decidiram juntos, né, você pode reescrever e etc. em outro documento. Se ele concordou com tudo aquilo que está ali, se ele te informou, olha, faremos o possível para que tudo isso aconteça, afinal de contas, podem ter, né? A gente vai falar lá, não quero isso, e pode ter alguma emergência que obrigue a alguma outra coisa acontecer, né? Alguma situação de emergência acontecer. Gente, eu vou trocar aqui, vou ter que tirar o fone, porque tá acabando a bateria. E senão pode cair a live, eu vou deixar vocês aí na mão, pera aí. Vocês conseguem me ouvir? Mesmo sem fone? Que aí eu vou preferir botar pra carregar, né? Digam aí, se estão me ouvindo, digam eu! Vou botar aqui pra carregar. Ouvindo, então tá ótimo. Então, tô olhando aqui os comentários de vocês. Então, assim, pode acontecer alguma coisa que o plano de parto que impeça o plano de parto de ser seguido 100%. Então, e aí, enfim, vocês precisam estar cientes disso. Mas na maioria das vezes, o plano de parto, quando ele é feito em conjunto com o médico, conversando, tirando as dúvidas, é mais fácil de acontecer. Aqui colocou, olha, que a epísio, né? Que a epísio não é mais, que existem outras manobras. E sim, existe. Eu costumo dizer que assim, é o em último caso, mas infelizmente ainda é uma prática comum nos hospitais, né? Tanto, eu não digo só em hospital público não, do SUS não, tem muito profissional ainda que faz, mesmo quando é particular, tá? Aí, a Bruna falou, tem como fazer tudo, usar vácuo, fórceps, tudo dá pra fazer sem epísio. E é isso. Mas normalmente é a justificativa dos profissionais, né, de fazerem a epísio. E, infelizmente, é o que mais acontece. E é porque eu costumo dizer, gente, que esses profissionais, principalmente homens, tá? Eu vejo muito mais em profissionais homens, que eles não têm a noção
do papel deles no trabalho de parto de uma mulher, em como eles podem ser, né, machucar, como eles podem marcar uma mulher para sempre. Então, assim, uma epísio, ela marca uma mulher como uma mutilação mesmo, né? É uma marca não só física, mas também uma marca emocional, né, na mulher. E por isso que a gente chama de violência, porque a gente realmente fica muito machucada, a gente fica muito marcada com uma experiência negativa dessa. Eu vejo relatos de mulheres que falam pra mim, Deus me livre, parto normal, eu prefiro 1000 vezes fazer uma cesariana do que passar por um parto normal e sofrer, né, de uma epísio, um outro corte, sofrer com as pessoas subindo em cima da barriga. E realmente eu costumo dizer que quem passa por um parto normal, um parto violento, realmente é muito melhor você passar por uma cesariana do que você passar por um parto normal violento, porque é muito comum e isso machuca e fere e marca a gente para sempre. O que acontece no seu trabalho de parto, a maneira como o seu bebê é acolhido, a maneira como você é recebida, enfim, você vai carregar isso pro resto da vida, porque é um dos momentos mais especiais da vida da mulher, né? É um momento único, é um momento que você criou uma expectativa enorme, né? Você criou toda aquela idealização do nascimento do seu bebê, de que você receberia, você esperou por esse momento durante 9 meses. E quando fazem isso, quando falam para você não gritar, quando falam para você calar a boca, quando te cortam, quando sobem em cima de você, faz com que aquele momento que deveria ser um momento tão prazeroso, um momento tão especial, um momento tão divino, faz com que aquilo tudo se transforma em algo negativo. E é por isso que eu acho que é tão cruel isso. E o pior é que as mulheres, né, elas tratam isso como aqui a Etienne falou, que ela passou por isso nos 2 partos e ela nem sabia que isso era violência, né? Porque acabou virando tão normal essa banalização da violência contra a mulher, e a violência contra a mulher em vários sentidos, né, gente? A gente passa aí por vários tipos de violências, a gente vê aí o feminicídio, enfim. Acaba sendo tão banalizado isso que as mulheres passam, que a gente não tem a noção de que é violência. Então a gente precisa muito se questionar. O parto, eu costumo dizer, gente, parir é um ato de resistência, né? E assim como outras situações, né, que a gente sofre como mulher, como igualdade, violência doméstica, tudo isso, e a gente vai aceitando como normal. Disseram pra gente que ter um parto dessa maneira, que te cortarem, te mutilarem, disseram pra gente, a gente tá a vida inteira acostumada de que isso é normal. E não é normal, né? Existe sim um parto diferente, existe uma maneira de vir ao mundo diferente. Então, parir é uma resistência e a gente precisa levar isso muito, muito a sério. Nesse plano de parto também, eu acabo me emocionando, gente, com isso, porque eu vivi muito isso, eu vivo quando eu falo com as mulheres, enfim. Então, nesse plano de parto, gente, tem várias perguntas para vocês levarem para as consultas e discutirem, conversarem e tirarem dúvidas. Provavelmente vão ter diversas coisas que vocês nunca nem ouviram na vida, que vocês nem sabiam que existiam. Então, vocês vão poder discutir e conversar com o médico de vocês. Tem muitos dos assuntos que estão lá que a gente já coloca aqui, né, na página, e outros não, tá? E aí, tem também lá, caso uma cesariana seja necessária, o que vocês gostariam que acontecesse, né? Como é que vocês gostariam de ter, né? Se vocês gostariam de amamentar, e tem várias outras coisas. E aí, no plano de parto também tem como encontrar a equipe certa. Então, tem algumas dicas. E umas dicas também para parir no SUS. Então, assim, Brena, como é que eu sei esse hospital? Como é que eu escolho o hospital? Para grupos no Facebook, existem grupos de parto. Então, a primeira coisa é vocês buscarem referências. Aqui mesmo no Instagram, vocês podem procurar por localização
para vocês descobrirem, né, outras mulheres que já pariram naquele hospital. Então, quando a gente às vezes não posta uma foto, não tem lá a localização, isso é muito comum em nascimento. Então, olha lá na localização. Vejam se vocês encontram outras pessoas e troquem ideias de como é que foi o seu parto, o que aconteceu, como é que era, foi humanizado, como é que era a equipe. Existem diversos grupos no Facebook também que são especiais, são ótimos para isso, tá? Enfim, equipe particular também tem lá no plano de parto que eu divulguei. Tem lá algumas dicas, tem algumas sugestões, tem inclusive sugestão sobre valores, porque as pessoas às vezes falam, parir é muito caro, e realmente quando você contrata uma equipe, né, que não seja pelo plano de saúde, porque é muito difícil você conseguir um parto pelo plano de saúde, gente. Então, tem algumas dicas lá de como é que você consegue reembolso. Então, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se o seu plano de saúde ele tem reembolso. Tem plano de saúde que às vezes reembolsam 50%, 60%. Então, para e pensa, se um parto custou 10 mil reais, que você vai pagar parcelado, por exemplo, você consegue o reembolso de 6 mil pelo plano, quando o reembolso é de 60%. Os outros 4 mil você pode colocar no imposto de renda, então você pode conseguir um dinheiro também. E eu digo para vocês o que aconteceu comigo, tá? O meu plano de saúde, ele reembolsou 40%. Então, eu consegui reembolso de 40% pelo plano de saúde e consegui mais uns 20% pelo imposto de renda. Então, no final das contas, o meu parto custou 40% do valor integral. Isso é uma ótima dica que às vezes as pessoas elas não falam e eu coloquei lá no material também, tá? Lá no plano de parto também tem alguns sinais de alerta. Como é que você pode saber se o seu médico realmente ele vai fazer o seu parto normal, vai te incentivar a fazer esse parto normal, ou se ele vai te empurrar uma cesárea lá para frente? Porque se o médico, por exemplo, falar, você vai falar assim, e o parto, doutor? Depois a gente conversa sobre isso. Se ele fala, olha, o bebê é muito grande, hein? Existem alguns sinais que você já percebe logo que ele vai te empurrar uma cesárea, né? Que vai chegar lá pro final e ele vai dizer, olha, eu não faço. Então, existem alguns sinais que você vai percebendo na medida que você vai participando das consultas. E se você ver, não basta um sinal, mas se você ver alguns desses sinais, corre que é cilada, Bino. Corre mesmo, tá? Mas tem algumas perguntas lá que você pode fazer também para poder descobrir. Nesse material também tem sobre a importância de uma doula. Eu sou super fã de doula. Eu tive a minha doula maravilhosa, foi a mesma doula nos 2 partos, foi a Roberta. Até hoje, assim, é uma amiga querida minha, tá aqui comigo, participa dos projetos, inclusive aqui do Bora Parir, né? A gente faz muita troca. A Roberta é maravilhosa. E aí, qual é o papel da doula? Lá tem, né, os motivos para você contratar uma doula, que são... Eu acho que o maior papel da doula é a parte emocional, né? Ela vai dizer para você, vai estar ali apoiando, ela vai saber qual é o momento certo de ir para o hospital, ela vai te ajudar a aliviar a dor, né? Com massagem. Eu usei bastante rebozo na segunda vez. Então, assim, a doula tem um papel fundamental e foi tão interessante que no meu primeiro parto, que foi o parto da Sara, quando acabou tudo e etc, né? E aí ela ia embora, eu falei, não, Rô, dorme aqui comigo. Meu marido foi pra casa e quem dormiu comigo, quem foi minha acompanhante na primeira noite foi a minha doula. Porque eu não queria ficar sozinha, eu queria ficar com ela. Eu falei, pelo amor de Deus, porque eu fiquei com medo, gente, por causa da bebezinha, tinha que amamentar e eu não sabia se ia conseguir. Então ela me passava muita segurança. Então eu acho que a doula é fundamental e ela é uma pessoa que ajuda muito nesse processo de humanização, que ajuda muito nesse processo de autoconhecimento, de acolhimento, de olhar para dentro e de se entregar.
E ela falava assim, Brena, se entrega, você consegue, você é maravilhosa, você é maravilhosa. Então, assim, nesse material do plano de parto tem lá os motivos para contratar uma doula e tem também algumas sugestões de perguntas que você pode fazer, né, para ela nesse momento, né, de troca. Então, vai ajudar bastante. Nesse material também do plano de parto, tem como lidar com a dor. Todo mundo me pergunta, Brena, como a gente lida com a dor? E é muito importante vocês entenderem uma coisa, gente, que vai mudar toda a vida. A gente precisa ressignificar a dor. Sabe por quê? Porque a vida inteira a gente associou que dor é ruim, certo? Uma dor de dente é ruim, uma dor de cabeça é ruim, uma dor de estômago é ruim, mas a dor do parto não é ruim. Dor do parto não é doença. Só que o nosso cérebro, que já passa por dor a vida inteira, né, e sempre associa a dor a algo ruim, quando você sentir a dor do parto, o que você vai pensar? Que é algo o quê? É algo o quê, gente, a dor do parto? A gente associa que dor é ruim. Então, é por isso que a gente tem tanto medo da dor. Primeiro porque é uma coisa que ninguém viveu, que a gente não viveu antes, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente não viveu, a gente fica assustado. E segundo, por quê? Porque sempre que a gente pensa, associa a dor, a gente associa a algo ruim. Então, esse é o maior desafio, essa dor, é você ressignificar que essa dor não é uma dor ruim, é uma dor libertadora mesmo. Gente, Brena, dói muito. Dói como se você achasse que fosse morrer. Dói como se estivesse rasgando você. Mas passa. Passa, gente. É um dia de dor. Eu acho que é pior aquela dor. Eu acho que é muito pior. A Luciana tá falando Deus me livre. Mas é verdade, gente. É verdade mesmo. É uma dor que dói, mas vai passar. É muito pior, por exemplo, quando você faz uma cirurgia e aí você tem que ficar de repouso, porque você sente aquela dor constante. Sabe aquela dor de dias com dor? Muitos dias com dor? É você ficar deitado, vira para um lado, sente dor, vira para outro, sente dor. O parto é um dia, 24 horas aí, bota aí um dia de dor. Mas assim, e é uma dor que te leva lá no alto, mas passa. E é uma dor que você não sofre, tanto que você não é aquela coisa de chorando, mas faz parte. E é porque a gente não sabe lidar com a dor. O ser humano, ele não foi preparado para lidar com isso e o nosso cérebro não permite. Então, nesse material aí que eu preparei para vocês, que é no meu plano de parto, tem aí como lidar com a dor durante o trabalho de parto, coisas que vocês podem fazer, como vocês podem lidar com isso, alguns itens que você pode levar para o hospital, né, que pode facilitar aí esse processo. E assim, gente, 55,6% dos partos no Brasil são cesarianas, né? E não tem problema nenhum. Teve gente que falou aí que, eu vou na cesariana. E é isso mesmo. Se é uma decisão sua, Brena, eu não sei lidar com a dor, eu não gosto de dor, eu prefiro passar por uma cirurgia e meu bebê nascer de uma cirurgia. Cara, é isso aí, fantástico. Cada um faz a sua escolha. Eu digo que o mais importante é que a sua escolha seja respeitada, né? Mas que não que te empurrem goela abaixo ou que mintam para você. Então, o plano de parto, ele é um instrumento que vai ajudar a não mentirem para você, a não dizerem que o seu bebê nasceu roxinho e aí salvou a vida do seu bebê, porque é mentira. Todo bebê nasce roxo, entendeu? A não dizer que tem uma circular no cordão e vai precisar fazer uma cesariana, porque é mentira. Os bebês se enrolam no cordão o tempo inteiro. A dizer que você tem quadril estreito e você não vai conseguir parir, que você é gorda, ou você é magra, ou você é baixa, ou você é alta. Isso é mentira. Então, assim, isso eu não acho legal. É você querer ter um parto e as pessoas mentirem para você e dizerem que você não é capaz sem você nem ter tentado. Então, esse é o mais importante aí, na minha opinião.
que eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que quando você tem o parto que você quer ter pela sua escolha, quer ter cesariana, parto domiciliar, parto normal, parto natural, não importa, eu acho que o mais importante quando a gente fala de humanização, gente, é respeito às escolhas das mulheres. Então, assim, é isso, tá? Porque isso é parir. Isso é minha missão aqui, né? Que você seja bem informada e que suas escolhas sejam respeitadas, seja elas qual for, né? Então eu tenho amigas que falam: Brena, tá maluca? Você sofreu pra caramba? Vou ter cesariana. Eu falei: opa, eu não sofri. Eu escolhi um outro tipo de um parto assim. Foi uma escolha minha e eu sabia que nessa minha escolha eu teria dor, mas não era sofrimento, tá? E aí eu já falei pra vocês, essa questão da dor é porque a gente sempre associa dor a sofrimento. E realmente, uma dor de dente é horrível, tá? Mas uma dor do parto é meu bebê chegando, não é sofrimento, tá? Isso é muito importante. Agora vamos para as perguntas, que eu já falei pra caramba. Gente, já passou rapidinho. Vamos para as perguntas. Deixa eu ver aqui. Acho que vocês não fizeram pergunta aqui pela caixinha. Ai, aqui a Vivi falou que teve 2 cesáreas e foi tranquila, tá na 3ª gestação e queria que fosse normal para saber como é, pois não sei o que é ter uma contração. Vivi, teve 2 cesarianas, ainda assim é possível ter um parto normal, numa boa. Os riscos são os mesmos de uma cesariana, tá? Às vezes as pessoas falam assim: ai, parto normal tem... Gente, muito importante, parto normal tem risco. Parto cesariana tem risco. Você sair na rua tem risco, tá? Você pode sair e ser atropelada. Existe um risco. Então, assim, tudo tem um risco, tá? E nesse caso, né? Eu tive já uma cesariana anterior. Nesse caso, o parto normal ainda é um risco menor do que uma cirurgia. Então, assim, a gente tem que escolher os nossos riscos, tá? Falaram que foco é plano de parto, mas a placenta sai se dói. Olha, a placenta, ela dói bem menos do que uma contração. Depois que o bebê nasce, né, é normal ter algumas contrações, alguns minutos depois e sai a placenta. A placenta só vai doer se puxarem. E existem casos aí de violência que, por exemplo, quando o médico arranca a placenta, porque a placenta, gente, ela ficou 9 meses grudada, né, no seu útero. E aí o bebê nasceu, as pessoas, né, algumas situações querem que a placenta saia logo e puxam e arrancam, isso que dói. Mas a placenta, ela precisa descolar, ela vai descolando. Então, assim, ela pode demorar 15 minutos, ela pode demorar até uns 40 minutos. Se a placenta não sair até uns 40 minutos, aí sim, aí tem um procedimento para poder tirar, entendeu? Mas se esperar ela sair, ela saindo sozinha, não dói não, tá? Não dói não. Gente, tudo dói. Mas dói menos do que o bebê, tá? Aí tem gente que falou que nem lembra da placenta saindo, né? Eu também. Eu até sentia, saía assim, um negócio mole, mas assim, não foi dolorido, não. Foi em uma contração, veio mais alguma contração do útero e ele começa, né, a apertar e aí ela vai descolando e ela sai. Nas 2 vezes ela saiu inteirinha. Isso, viu? A Lu tá falando, Lu maravilhosa, outra doula maravilhosa aí. Tem algo que pode evitar a laceração? Vocês não resistem, né? A pergunta de plano de parto. Mas vamos lá. O que acontece? Como eu falo pra vocês, é difícil ter alguma coisa 100%. É difícil ser 100% no parto, né? Existe lá aquela região do períneo, existe alguns exercícios que você pode fazer, massagem, etc, para a região do períneo. Inclusive, existem fisioterapeutas profissionais especializadas nesse assunto, tá? Eu não sou especializada nesse assunto. Mas você pode fazer massagem, tem alguns exercícios que você pode fazer para a região do períneo, que pode ser até mesmo o ato, né, que a gente fala do pompoarismo, né? De apertar e soltar, de apertar e soltar, faz com que você treine mesmo essa região pélvica, sabe, gente? Porque aquilo ali é tudo musculatura. Então, existem alguns exercícios que podem fazer sim, que podem
não evitar completamente, né? Mas que podem facilitar aí esse momento e evitar diminuir, né, a laceração. No meu caso, na minha primeira filha, foram 3 pontos, né? E foi uma laceração bem leve. E na segunda foram 2 pontinhos. Então, assim, mas acontece, às vezes, quando você faz alguma força, em algum momento, enfim, às vezes acontece de ser uma laceração bem maior. Ainda assim, a laceração não se compara com uma episiotomia, tá? Deixa eu ver. Joana, sobre essa questão dos exercícios, procura fisioterapeuta. Eu vou as recomendações de fisioterapeuta que fala sobre isso, tá? O que mais? Deixa eu ver aqui. As meninas estão falando aqui que a questão da doula como acompanhante tem que ver na sua cidade, né? São leis municipais que permitem a entrada da doula, tá? Mas a entrada de um acompanhante, aí sim é lei federal e toda mulher, nenhuma mulher deve parir sozinha. Então, um acompanhante é obrigatório. A fisio, ó, tá vendo? A Fernanda tá falando aqui, fisioterapia pélvica, viu, gente? Procura aí a fisio Fernanda, ela tá colocando aqui, Fernanda Liporassi. Pode perguntar para ela, talvez ela pode ajudar. Deixa eu ver o que mais. O que mais vocês têm aí de pergunta? Já tá quase acabando, passou rápido. Gente, baixem o material, tá muito legal o material sobre o plano de parto. Vocês vão ver. E vai ajudar bastante, aí vai ser direção, como se fosse o mapa do tesouro de vocês. Mas o mais importante, deixa eu ver. Mas o mais importante vocês sabem o que tem que fazer, gente. É muito instinto. Coloquem para fora essa parte primitiva e entendam o seguinte. A hospitalização do parto começou no Brasil na década de 60, tá? Que começou essa ideia de hospitalização do parto. Antes disso, ou seja, nós estamos em 2020, são 60 anos. Olha, eu tentando fazer conta. São 60 anos de parto dentro de hospital. E milhares de anos as mulheres fazendo isso sozinhas, em casa, com parteiras, com outras mulheres mais experientes. O que significa que seu corpo sabe exatamente o que fazer. Existe uma sociedade aí fora que diz, um mundo aí fora, dizendo que você não é capaz, que você não consegue, que você não vai aguentar a dor, que você é fraca. Assim como eles dizem que nós somos fracas e nós somos para muitas outras coisas. Assim como eles exigem, né, nossa submissão e em várias outras coisas. Então, assim, o parto é mais uma dessas situações onde as pessoas, a sociedade, o mundo quer determinar quem você é. Só que não é nada disso. Quem determina quem nós somos e a potência que nós temos somos nós. Então o nosso corpo faz isso há milhares de anos, foi criado para isso. E assim, a cesariana é uma opção maravilhosa para quem realmente precisa, né? É uma cirurgia que salva vidas o tempo inteiro, mas ela não determina, antes de você entrar em trabalho de parto, não é ela que vai determinar se você pode ou não, entendeu? O nosso corpo sabe o que tem que fazer. E eu tenho muito orgulho quando eu vejo aí mulheres parindo, mulheres empoderadas aí parindo, porque é nosso. Cara, é único, ninguém pode fazer por você. Então, quando o médico fala pra você, eu fiz o seu parto, fez? Gente, quem faz é a mulher. Então, assim, não permitam que tirem o protagonismo, né, de vocês nessa jornada. Sabe? Não deixem que isso aconteça. Quem faz o nosso parto somos nós. Quem faz o nosso parto é a mulherada, entendeu? É a gente que é capaz disso. Então, vocês precisam aceitar, acolher isso, sabe? Não o que as pessoas dizem pelas experiências, né? Pelas experiências aí que as pessoas tiveram algumas vezes experiências ruins e acabam querendo dizer o que você vai fazer ou quem você vai ser.
né? Isso é uma escolha nossa. E é por isso que eu brigo tanto aqui por isso. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Porque a live já tá quase acabando. Então, tem mais alguma coisa? Deixa eu ver o que mais que tá rolando aqui. Cadê? O que mais? Eu acho tão fantástico isso. Uma outra coisa que também é muita preocupação, gente. 40 semanas não é prazo de validade. O seu bebê não tem prazo de validade, tá, gente? 40 semanas é uma estimativa. E aí vai passando o tempo e a gente vai ficando mais ansiosa porque a gente quer logo acolher o bebê e também porque a gente quer, né, passar por essa experiência, enfim. E a gente começa a ficar preocupado de alguma coisa dar errado. 40 semanas é estimativa. Então, assim, relaxem, tá? Porque quanto mais vocês tiverem essa pressa, essa ansiedade, as chances de sofrer, de sofrer algum tipo de violência e antecipação do parto é muito maior. Então, isso também é muito importante, tá? Mais alguma coisa? O plano de parto está disponível lá no link da bio. É só clicar lá. Se não acontecer, se tiver alguma coisa dando errado, me avisa pelo direct. E dá uma olhadinha no e-mail, porque vai estar lá também. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham um plano maravilhoso, um parto maravilhoso. Não idealizem, porque, como eu falei, o plano de parto é um guia, né? Segue como orientação, mas é para seguir aí como um guia. Ai, a Joana tá falando sobre o colírio. Deixa eu ver aqui. Peraí. Gente, vou contar um segredo pra vocês. Eu não enxergo, e aqui tá um pouco escuro. Não parece não, mas tá escuro. Então, eu não enxergo direito. Já estão me avisando aqui que tá acabando. Cadê? Monitoramento cardíaco do feto, que é violência e o toque. O toque não é necessário. Tem alguns hospitais que dão toque o tempo inteiro. Isso é ruim, porque isso até corre risco de infecção. Não é necessário. É só deixar a mulher lá quietinha para parir. E aí, quando vierem dar o toque, peça para o seu acompanhante falar. Ela não quer o toque, não precisa dar o toque. Porque isso só aumenta a ansiedade. Quanto mais toque você levar, é doloroso, é ruim. E quanto maiores os riscos de infecção e de trazer algum tipo de problema aí que vai precisar de uma intervenção. Então, por isso que eu falei no início que é muito importante o acompanhante de vocês estarem bem empoderado para evitar esse tipo de coisa, tá, gente? Porque lá no dia você vai se sentir totalmente vulnerável. Isso é uma outra coisa que eu quero falar também. Não tenham vergonha de levar esse plano de parto para consulta de vocês. Não tenham vergonha de conversar sobre isso. Algumas mulheres se sentem constrangidas, como se o médico fosse uma autoridade, né, e soubesse tudo e você não tivesse o direito de opinar. Não se sintam assim, não se sintam constrangidas em falar, eu não quero isso. Não é necessário, o seu bebê vai sair, então o toque é um desses casos, tá? O seu bebê vai sair, ponto. Então, assim, só deixa acontecer e não fica... e tem alguém lá como cão de guarda mesmo te protegendo dessas coisas. Já o monitoramento cardíaco é mais comum, é bom para poder saber se está tudo certinho com o bebê, né? E se tem alguma alteração. Não precisa também ficar o tempo inteiro com monitoramento, mas algumas vezes é necessário, em outras vezes, depende muito da situação. Eu tenho muito cuidado, porque às vezes alguém fala assim, eu falo alguma coisa aqui, e às vezes pela rapidez, enfim, eu falo alguma coisa superficial, e as pessoas já caem em cima da tipo, não, você quer isso, é aquilo. E lembrando, né, como eu sempre falo pra vocês, nada é 100% no parto, algumas coisas sim, outras coisas não. Mas aí eu fico preocupada aqui, porque às vezes eu falo um negócio e o pessoal aí cai em cima. O que mais? Já me perdi. Cadê? Se eu levar meu plano de parto para obstetra, ela me bate. Hoje me falou que enfermeiro não estudou para fazer parto.
Aí você vai dizer pra ela, aí tá vendo? É isso, Jacira. Aí você vai dizer pra ela que enfermeiro não, nem ela estudou pra fazer parto. Que quem faz o parto é você. Ela estudou para assistir o parto e para ela fazer, para ela, se necessário, alguma intervenção, ela vai, né, ela vai ser acionada, ela vai fazer, porque o seu parto quem vai fazer é você, entendeu? A não ser que ela queira te empurrar aí uma cesariana ou alguma outra coisa, porque aí realmente cesariana você não consegue fazer sozinha, mas parto, Jacira, você consegue fazer sozinha sem a médica. Então fica de olho, abre o olho aí com ela, leva o plano de parto e faz o seguinte, conversa direitinho, você fala tudo com ela assim, ó, eu quero saber sobre isso, quero saber sobre isso, eu quero saber sobre isso, e abre o olho, tá? Porque se ela falou isso, ai, enfermeira não faz parto, você fala assim, nem você, quem vai fazer meu parto sou eu, tá bom? A única coisa que ela pode fazer é cirurgia. Cirurgia é só ela mesma. Então é isso. Gente, vocês gostaram? Foi bom pra vocês? Convido vocês a irem lá pro clubinho. O que é o clubinho, gente? É um canal no Telegram que eu criei, porque aqui eu não consigo passar muitas informações, por exemplo. Hoje eu publiquei lá um vídeo de um parto, né, bem escrachado, e é o tipo de informação que eu não posso colocar aqui, que o Instagram me baniria, seria denunciado, enfim. Não posso colocar todas essas informações aqui. E lá, apesar de termos muitas mulheres lá, tem muitas mulheres lá que estão em trabalho de parto, outras que estão no início da gestação, e eu acho que é muito saudável essa troca, né, de vocês conversarem. Por quê? Porque se vocês ficarem procurando só pessoas que tiveram experiências negativas sobre parto, o pessoal só vai ficar falando besteira. Ah, eu conheço fulano que morreu. Ah, e a outra que teve isso. A outra... Cara, então assim, esquece isso. Procurem pessoas que vão te apoiar. Vão falar, isso aí, vai dar certo. Ai, meu marido não quer transar. Vai lá, transa, vai, faz, isso aqui. Ah, eu não tenho libido, eu também não. Então, assim, é legal você entrarem numa tribo de pessoas que possam acolher vocês e trocar informações. Eu acho isso muito, muito útil, muito saudável. E para mim foi um grande diferencial eu ter essa rede de apoio que eu fazia parte, né? Eu conversava muito sobre esse tipo de assunto e isso me empoderava demais. Então, acho que vale a pena entrar lá no clubinho. Tem lá nos stories o link, né? Então é boraparir.com/telegram. É boraparir.com/telegram. E o relato de parto tá lá no link da bio. O plano de parto tá no link da bio. Então, se vocês acessarem, vocês vão ter acesso a esse material aqui todo. Olha, eu consegui voltar ao normal no final. Gente, desculpa. Bom, pelo menos todo mundo ficou sabendo qual era o assunto, né? Aprendi a botar esse negócio da foto. Que bom. Então, entrem lá no clubinho, eu troco muita informação e essa live não ficará salva aqui, mas ficará disponível lá no nosso clubinho, certo? Então, quem perdeu, vai lá pro clubinho, quem não pegou desde o início, vai lá pro clubinho, que tem a live, vai ter a live completa por lá. Gostaram? É isso, gente. Quem faz o parto são vocês. E eu espero poder contribuir, certo? Quando teremos outra live? Essa semana. Essa semana a gente vai ter uma live com a Roberta, com a doula. Com a minha doula, para poder falar aí sobre o papel da doula aí. E ela tem várias informações, ela vai ser maravilhosa. E aí eu volto aqui outras vezes, certo? Tem gente falando, me convidar para live ou convidar pro clubinho ou para dividir, porque tá convidado, gente. Se for para, a não ser que seja para dividir, manda mensagem no direct, gente. Manda mensagem no direct que a gente conversa, certo? Acabou o tempo. Obrigada, gente. Até a próxima. Essa semana a gente volta a conversar. Vamos lá pro clubinho e bora parir, galera.